Gênesis capítulo 1. Aleluia. Quem está feliz porque tem o Espírito Santo aí, diga amém. Então diga assim comigo: eu tenho agora espírito de revelação para conhecer o meu Deus, saber quem Ele é e quem eu sou nele. Amém? Gênesis capítulo 1, verso 26, está escrito assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra. Diga comigo: dominar sobre toda a terra. E sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Diga comigo: sujeitar a terra. Em Gênesis capítulo 1, verso 1, está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Vamos repetir isso? No princípio. O princípio fala do começo de tudo, irmãos. No princípio. Se você pode ir na sua mente, no máximo da capacidade mental que você tem, mas eu sei que no seu espírito você tem uma capacidade muito maior. Você tem a capacidade do espírito em você. E pelo espírito você vai entender. O princípio é o começo de tudo, irmãos. Deus está desde o princípio. Deus existe desde o princípio. Não tenta colocar esse princípio aqui dentro de 1990, 1991, 2000, 2010, 2011. Não é disso que a Bíblia está falando. Esse princípio é antes do tempo. Logo após a queda de Adão, Deus estabeleceu o tempo. Porque Deus determinou fazer algo em um tempo determinado. E é por isso que hoje nós, a humanidade, vivemos debaixo de um tempo. E nós temos um tempo para vivermos, amém? Ao homem está estabelecido um tempo. Ninguém aqui vai viver 200 anos. Amém? Ninguém aqui vai viver 130 anos, 140 anos, vai? Porque Deus determinou um tempo. Então nós vivemos debaixo de um tempo. Mas quando aqui está escrito no princípio, irmãos, fala para o teu irmão: é antes desse tempo que você conhece. Amém? Então, desde o início, Deus determinou algo, Deus criou algo muito importante para Ele: céu e terra. Duas coisas fundamentais em toda a Bíblia: céu e terra. Deus, irmãos, tem algo sobrenatural. Deus tem no seu coração um plano maravilhoso, um plano magnífico, um plano grandioso no seu coração, um plano para céu e terra. Irmãos, a terra é algo muito especial para Deus. A terra não é o que os cientistas dizem: mais um planetinha aqui no meio de um universo gigantesco, né? Os cientistas dizem isso. Só que eles não conseguem explicar como a terra sobrevive no meio desse universo. Ela sobrevive porque ela está nas mãos do Senhor. E Deus tem um plano maravilhoso, irmãos, e tremendo para a terra. Então Deus criou céu e terra. Beleza, eu quero que você vá entendendo aqui um processo, que nós vamos começar em Gênesis, vamos terminar em Apocalipse. Para você entender o propósito de Deus para a sua vida e para a terra. Logo depois de Deus criar céu e terra, no verso 2, olha aí na sua Bíblia. Diz assim: a terra era sem forma e vazia. Veja bem, a terra se tornou sem forma e vazia. Essa é a ideia exata que está escrito aqui em hebraico. Ela se tornou sem ordem. Algo aconteceu aqui. Se você abrir lá em Ezequiel, né?
Não vou ler agora por causa do nosso tempo aqui, que a gente vai passear muito aqui na palavra. Mas se você vai para Ezequiel, você entende por que Deus criou céu e terra e de repente a terra já está sem forma e vazia. Você entende que quando Satanás se levantou contra Deus e colocou na cabeça louca dele de ser igual a Deus, está escrito em Ezequiel que ele foi lançado por terra. O diabo e a terça parte dos anjos vieram morar na terra. Agora pergunta o teu irmão, tanto lugar para morar, por que a terra? Você já parou para pensar, né? Se o universo é tão grandioso, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele nem sabe o tamanho que é, por que o diabo veio, com a terça parte dos anjos caídos, morar na terra? Fala para o teu irmão, tem coisa aí. Aí continua comigo. A terra se tornou sem forma. Quando o diabo chegou aqui, irmãos, desordem, caos. Então, Deus olhou, Lúcifer ali na terra, a terra em caos, em desordem total, por causa da moradia do diabo aqui. Deus então decide fazer uma coisa. Deus decide colocar ordem na terra novamente. Deus faz isso, né? Então aqui vocês já conhecem Gênesis capítulo 1. Deus começa a dizer, haja luz, né? Outro dia os cientistas descobriram que tudo na terra veio da luz. Eu estava lendo um artigo científico e eles descobriram uma grande descoberta, irmãos. Que tudo na terra foi criado a partir da luz. Eu pensei, gente, por que eles não leem a Bíblia? Gênesis, está escrito já. Primeira coisa que Deus fez, haja luz. E aí, olha aqui. Deus vai criando luz, né? Deus faz separação entre terra. Deus vai recriando, reformando, restaurando a terra. Beleza. Depois que Deus faz isso, Deus cria o homem. Depois que Deus cria o homem, isso é depois, tá? Deus planta um jardim na terra. E Deus coloca o homem, o único ser, à imagem e semelhança dele. Diga para o teu irmão, você não acha que tem alguma coisa aí também? Então tem uma pergunta aqui. Por que o diabo veio para a terra? O que tem na terra, meu Deus? Que terra é essa? E depois, por que Deus faz você à imagem e semelhança dele? Ou seja, semelhante na forma física. O querubim não é parecido com Deus. O querubim tem asa. O querubim tem 6 asas. Deus não tem asa. Você não tem asa. Porque você é parecido com o seu pai. Fala para o teu irmão, você é a cara do pai. Imagem, fala, irmãos, de semelhança. Você é como ele. Você tem nariz, você tem boca, você tem orelha, você tem mão. A Bíblia fala da mão de Deus. A Bíblia fala dos pés de Deus. Deus tem pé. Por que você tem pé? Porque Deus tem pé. Você está entendendo? O braço de Deus, a Bíblia diz. O braço dele. Ele tem braço, irmãos. Por isso você tem braço. Agora, para pensar. Por que é que Deus, criador do universo, criador de todas as coisas, de todas as hostes celestiais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, porque depois de repente Deus diz assim, agora vou criar algo especial, vou criar o homem. E essa criação, ela vai ser a imagem, a minha imagem, vai ser como eu. Então, irmãos, você é alguém muito especial. O homem é alguém muito especial. É algo muito especial para Deus. E Deus tem um propósito nessa criação. Quando Deus te fez como Ele, a imagem dele, Deus tem um plano maravilhoso. E o plano de Deus, em primeiro lugar, é, irmãos, comunhão. Diga comigo, comunhão. Você só tem comunhão com alguém semelhante a você. Sim ou não? A psicologia diz que os grupos de relacionamento são homogêneos. E que o homem busca pessoas homogêneas, ou seja, parecidas, para se relacionar.
Nós vemos isso aqui na igreja. Isso é uma coisa natural. Os casaizinhos jovens, recém-casados, você já viu? Você chega no shopping, os casais jovens estão com os casais jovens. Não é assim? E daí por diante, ou seja, você busca se relacionar com quem é semelhante a você, não é? Não é verdade? Você pode ver que os grupos de relacionamento, eles são semelhantes. São mulher, né? Os senhores, não diria assim, os senhores com os senhores, as senhoras com as senhoras, né? As crianças com as crianças. Então existe uma semelhança. Você busca alguém semelhante para se relacionar. E está provado que o homem, quando ele não se relaciona com as pessoas, isso gera muito problema para ele, porque ele nasceu para isso. Amém? Então eu quero deixar claro para você, querido, que você foi criado para se relacionar com Deus. Deus fez você para Ele. E fez Ele para você. Ele é para você e você é para Ele. Sabe, irmãos, você saiu de Deus. Você foi formado de Deus. A Bíblia diz, Jesus disse assim, que ele era uma semente que iria cair e iria gerar fruto. Você é o fruto que nasceu da semente dele. Assim como o filho é semelhante ao pai, porque saiu de uma semente. Não é? Já viu como é semelhante? Muitas pessoas falam assim, nossa, a Karen está a sua cara. Linda assim, olha aí, gente. Eu fico feliz, né? Porque eu vejo tão lindo assim, eu penso, então se é semelhante, glória a Deus. Mas assim, há uma semelhança, por quê? Mesma semente. Então nós fomos criados de uma mesma semente. Os anjos não foram assim. Mas nós somos assim. E deixa eu te falar uma coisa. Lúcifer não foi criado assim. E diga para o teu irmão, está aí um motivo que ele morre de inveja de você. Lúcifer não é filho de Deus. Diga para o teu irmão, você é filho do chefe do universo. Mas vamos continuar aqui, amados. Então, quando Deus fez o homem, criou o homem para ter comunhão. E aí está o prazer dele. Deus plantou na terra um jardim chamado Éden. A palavra Éden significa prazer. Ali Deus, todos os dias, entrava ali e falava com Adão. Adão falava com ele falava com Adão, Adão falava com ele. E ali havia prazer. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O homem caído, ele começou a ir para um outro caminho. O homem, depois que ele caiu, que ele se corrompeu, ele começou a ir por um caminho de distanciamento de Deus. E o homem hoje, ele busca prazer em coisas e não encontra. Querido, você pode buscar o prazer no dinheiro. Você pode buscar ter prazer e ser completo em pessoas. Você pode buscar ter prazer. Olha, no dia que eu comprar aquele carro, meu Deus, eu vou ficar feliz demais. Não é assim que você pensa? E aí você compra o carro. No dia seguinte, parece que não tem mais o prazer. Quem já passou por isso? Aquela síndrome que a gente tem desde criança. Quando a boneca estava na prateleira, querido, você queria porque queria. Aquilo é a síndrome adâmica, de buscar prazer. Mas quando o pai comprava a boneca e entregava, no dia seguinte, aonde estava a boneca? Em algum lugar por aí, que nem sei aonde. Porque a alma humana buscando prazer. Então o homem caído, o homem adâmico, começou a buscar em todas as coisas prazer, irmãos. No dinheiro, em relacionamentos, em o quê? Em tantas coisas, em conhecimento, buscando ser. O homem hoje, ele busca ser. O homem sempre está buscando ser, porque na verdade, o homem hoje vive buscando um lugar
de prazer. Só que só existe um lugar de prazer para o homem, irmãos. Deus. Porque o homem quer tirar a vida, se suicidar. Porque ele não encontra em nada prazer. E depois de tanta coisa, apesar de tanto dinheiro, de tanta coisa, de tanto diploma, ele aí se sente vazio. Porque na verdade, irmãos, a única coisa que preenche o homem é Deus. Diga para o teu irmão, sem ele eu sou um copo vazio. E nós fomos criados, irmãos, para esse relacionamento. Logo depois que o homem caiu, irmãos, a Bíblia diz, eu vou só dizer um detalhe aqui para vocês, importante. No capítulo 3 de Gênesis, diz assim: quando o homem caiu, quando o homem pecou, ele assumiu a natureza pecadora, pecaminosa. E o homem que foi formado por Deus morreu. A Bíblia diz que Adão foi formado do pó da terra. Diga para o teu irmão, e essa foi a salvação do homem. Graças a Deus. Por que graças a Deus? Irmãos, porque o homem, Deus criou o homem, logo em seguida Deus formou um corpo para o homem. Que é esse aqui. Esse corpo aqui é da terra. Esse corpo aqui é carnal. A origem dele, a essência dele, a natureza dele é da terra. E esse corpo cometeu o pecado. Diga comigo assim, esse corpo praticou pecado. E quando esse corpo praticou o pecado, uma sentença de morte veio sobre ele. E essa sentença de morte ficou sobre o homem. Logo em seguida, irmãos, aqui está escrito assim no capítulo 3. Verso 22. Então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Para aqui comigo, para você entender uma coisa. Muitas pessoas têm um entendimento errado a respeito do porquê Deus saiu, porquê Deus tirou o homem do Éden. Deus tirou o homem do Éden, não foi para castigar o homem. Agora você pecou, castigo, fora daqui. Quem aqui já pensou que foi mais ou menos assim? Pode confessar, levanta a mão. Não foi assim, irmãos. Aqui está escrito, vamos tirar o homem do Éden, para que ele não coma da árvore da vida e viva na condição de pecado eternamente. Então foi o amor de Deus que tirou o homem do Éden. Porque ali no Éden havia a árvore da vida. E aquele homem de pecado, se comesse da árvore da vida, iria viver eternamente e para ele não haveria mais salvação. Que foi o caso de Lúcifer. Lúcifer não pecou no corpo, Lúcifer pecou no espírito. Lúcifer era um espírito. Adão era um corpo. E a sentença de morte veio sobre o corpo. Quando Jesus morreu em carne, na verdade ele estava, irmãos, ali naquele momento na cruz, matando o seu corpo. Por isso o nosso corpo está escrito, considerai-vos, pois, mortos. Para Deus, a glaiva adâmica velha morreu. Diga para o teu irmão, aquele velho homem da terra, para Deus, morreu. Nasceu um novo homem. E quando esse novo homem nasceu, irmãos, o propósito de Deus continuou. Qual era o propósito lá em Gênesis? Agora repare bem, irmãos, por que Deus criou esse homem à imagem dele e colocou esse homem na terra? O propósito de Deus era ter comunhão com esse homem. Era habitar com esse homem. E se você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você descobre o quanto Deus sonha com uma habitação. Jesus vem, morre por nós, nascemos de novo. Então o Novo Testamento começa a nos chamar de morada de Deus, de habitação de Deus. Está escrito que o Espírito ele nos edifica, ele nos constrói. Estamos sendo edificados
morada de Deus. Então o propósito de Deus, irmãos, ele não é frustrado ali em Gênesis. Deus, ele não é frustrado. Diga para o teu irmão, Deus não desiste. E um plano que Deus faz, irmãos, se cumpre. Deus não volta atrás. Deus continuou. Se você está pensando que veio o diabo, pôs areia no negócio de Deus e agora zangou o sabão. Como diz aqui, né, na internet, que alguns nem vão me entender, né? Essa linguagem, mas nós entendemos direitinho aqui, né? Ah, e agora o diabo estragou tudo. Fala para o teu irmão, não estragou nada, irmãos. O plano continua. O plano continua. E qual é o plano? O plano é que Deus quer um homem à sua imagem, à sua semelhança, que caminhe com Ele, que ande com Ele, que o conheça e que se relacione com Ele. Aqui em Gálatas, irmãos, está escrito assim. Gálatas diz assim. Gálatas capítulo 4, verso 8. Está escrito assim. Mas quando não conhecieis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Verso 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Diga comigo, conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Mais uma vez, conhecer a Deus, ser conhecido por Ele. Diga para o teu irmão, nada mais na sua vida importa. Esse é o propósito. Tudo fora disso, irmãos, está fora. Está fora. O homem hoje, irmãos, é uma máquina sendo utilizada para aquilo que ela não foi criada. Ou seja, se você pegar, por exemplo, um carro e mergulhar ele no mar e quiser fazer dele um submarino, o que vai acontecer com esse carro? Irmãos, pode ser o carro mais caro, mais chique, a BMW, a Mercedes. E você enfiar essa Mercedes no mar, o que vai acontecer com ela? Ela vai fundir. Por quê? Ela não foi criada para isso. O homem hoje, irmãos, ele está fundindo o motor. Na verdade, a depressão, a ansiedade, o suicídio, né? Quando eu estava ali, a pessoa falou para mim, olha, ora pelo sobrinho, um parente meu que quer se suicidar, porque diz que a vida dele é vazia, não tem valor, não tem significado. E não tem mesmo, é um motor fundido. Porque está fora. Diga para o teu irmão, o teu prazer está nele. A tua provisão, irmão, para de correr atrás de provisão. Corre para Ele, porque a sua provisão está nele. Deus não criou você para ser pobre. Ele rico e você pobre. Você pensa isso? Se você pensa isso, querido, tira isso da sua cabeça. Deus nunca planejou ser um Deus rico com filhos pobres. Nunca. Diga para o teu irmão, descansa, que Deus quer te ver riquíssimo, abundante, farto. Interessante que a carta que Jesus escreveu em Apocalipse para a igreja, ele disse assim, você vive, Jesus dizendo para aquela igreja, você está vivendo em pobreza, e aí entre parênteses, mas tu és rico. Quer dizer, está vivendo em pobreza porque você não conhece que você é rico. Então, amados, tudo que o homem busca está nele. Quando Jesus chegou para aquele jovem rico e disse assim, olha, você quer ser perfeito? Não foi isso que Jesus disse? Aquele jovem rico era muito rico e vivia zelosamente na sua religião. Jesus chegou para ele e disse assim, olha, você quer ser perfeito? Ou seja, você quer viver exatamente como eu planejei? Você quer viver perfeitamente, ser perfeito, viver de maneira plena, como eu criei você para viver? Vende tudo aí que você tem, porque quando você fizer isso, o que te prende nessa vida vai morrer, chamada avareza. A avareza vai morrer na sua vida. E você vai vir para mim, eu vou ser a sua plenitude. Você vai ser muito mais rico.
você vai abrir mão de R$ 5, mas você tem bilhões e bilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de riquezas, meu filho. E na verdade, quando Jesus propôs para aquele homem deixar aquilo e seguir Jesus, Jesus não propôs para ele ser pobre. Jesus propôs para ele ser muito mais rico. Porque quem é mais rico que Jesus, irmãos? Quem é mais rico do que Deus? Deus não quebra. Fala para o teu irmão, Deus não quebra. Os países estão quebrando. O país de Deus nunca vai quebrar. O dólar está caindo. Fala para o teu irmão, o dinheiro de Deus não cai nunca. Por isso que Jesus disse assim, vocês são loucos. Por que vocês não entram no reino onde não tem ferrugem, ladrão não rouba? Pastor, se me roubar meu carro, meu filho, Jesus é uma fonte de carro, de tudo que você precisa. Pastor, mas não é assim. É assim, você não sabe que é assim. Então, irmãos, eu quero te dizer que quando você começar a se relacionar com Deus, algo vai acontecer. Você vai sair da religiosidade e você vai conhecer a Deus. E o dia que você conhecer a Deus, você vai viver livre. Eu não disse que você vai ficar livre, eu disse que você vai viver como livre. Diga para o teu irmão, você já é livre. Então, irmãos, logo depois que Adão saiu do Éden, o homem começou a inventar uma boa invenção do homem para se achegar a Deus e para ficar de boa com Deus. O homem inventou uma palavra chamada religião. E inventou muitas. E hoje na face da terra você tem religião para todos os gostos. Eu gosto do cabelo assim, tem uma religião assim. Eu gosto do cabelo, tem uma religião assim. Tem uma religião. Tem religião para tudo, sim ou não? Você pode escolher até o Deus que você vai adorar. Não, eu gosto é do rato, vai adorar o rato. Eu gosto é da vaca, vai adorar a vaca. Não, eu gosto é do ar, então eu sou adorador do ar. Então hoje, irmão, o homem criou. Tem a religião evangélica também, fala pro teu irmão. Se você está achando que a religião evangélica não está incluída, está incluída. Como assim, pastora Gleva? Eu quero te dizer que se você se diz evangélico, mas você não está andando num relacionamento com Deus, você está numa religião. Religião é tudo que substitui uma vida real e diária com Deus. A religião, ela é feita de dogmas, de preceitos, de regras. Ela não foca em conhecer a Deus. E aqui está escrito, conhecendo a Deus ou antes sendo conhecidos por Ele. Então, o homem, irmãos, ele começou a religião. Torre de Babel, por exemplo. A Torre de Babel foi a maneira do homem de resolver o seu problema com Deus. A Torre de Babel, irmãos, a Torre de Babel é tudo que nós criamos da nossa maneira para servir a Deus. O homem ficou tão distante de Deus, irmãos, que ele não conhece mais a Deus. Então, quando eu nasci, irmãos, eu não nasci conhecendo a Deus. Eu nasci e cresci. Meu primeiro ano de vida, segundo, terceiro, quarto. O que eu aprendi? Eu aprendi o que a sociedade sabe, não o que Deus sabe. Eu aprendi o que as televisões e os jornais e as revistas e os livros e os filósofos e os psicólogos dizem. Eu aprendi muito sobre isso. Mas eu não aprendi quem era Deus realmente. Irmãos, eu já fui tão ignorante de Deus, tão ignorante de Deus, tão ignorante de Deus, que eu vou contar uma coisa para vocês vão rir, mas é verdade. Não rio não, chora, quer de chorar uma coisa dessa. Eu lembro quando eu era tipo jovem, tipo adolescente, eu achava que Deus era tipo uma fumaça. Irmãos,
É de rir, mas não é de rir uma coisa dessa. Depois de um tempo na minha vida, eu tinha uma ideia de Deus assim, um velhinho, bem velhinho, barba bem grande, que ficava muito longe, tão longe, que eu tinha descrença de falar com ele, porque assim, era muito longe. E uma pessoa tão superior a mim, que como que eu ia me relacionar com ela? Eu tinha essa ideia. Quem tinha essa ideia de Deus? Quem já teve uma ideia assim de Deus? Todos nós aqui já tivemos. Porque onde nós vivemos, foi isso que nós aprendemos. E aí nós entramos numa religião. Eu entrei numa religião, você também entrou. Você foi formado com muitos conceitos e preceitos, formas de pensar erradas. O que eu via não era a verdade. A imagem que eu tinha de Deus não era correta. Quando Paulo viu Jesus, logo depois disso, caiu dos seus olhos escamas. Isso fala de quê, irmãos? Ele era cego. Ele não enxergava bem. Ele não via bem. Abre sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Logo depois que você nasceu de novo, você começou um processo com Deus. Qual o processo? Esse processo que está aqui em Efésios capítulo 1. Ah, pastor, aquele processo que eu vou me tornar agora uma pessoa legal? Não. No momento que você nasceu de novo, você já se tornou uma pessoa legal. Você não está no caminho de se tornar uma pessoa legal. Você nasceu de novo, você já se tornou uma pessoa legal. Mas você começou um outro processo. Quando você nasceu de novo, você começou esse processo aqui. Olha aqui, Efésios capítulo 1, verso 17. Para que o Deus, vamos ler a partir do verso 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e revelação. Para aqui, irmãos. Paulo não estava orando para que Deus abençoasse a igreja. Paulo não estava orando para que a igreja conseguisse algo a mais de Deus. Paulo não estava orando para que aquela igreja se tornasse isso. Na verdade, Paulo estava orando para que aquela igreja recebesse sabedoria. O que é sabedoria, irmãos? A palavra sabedoria vem da palavra saber. Saber é o quê? Conhecer. Então ele estava orando para que a igreja conhecesse, soubesse de algo. Revelação. O que é revelação, irmãos? Revelar é algo que eu não estou vendo, mas existe. E o que é revelar? É aquilo que acontece quando eu começo a ver algo. Enxergar algo. Algo que já existe, mas não me estava revelado. Então aí ele continua dizendo aqui no verso, leia comigo verso 18. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso... Vamos ler de novo? Eu estou orando, né? Eu vou passar para o nosso português aqui. Eu estou orando para que os olhos de vocês se iluminem. E vocês entendam e saibam. Diga comigo, entender, enxergar, saber. Tudo que está acontecendo com você hoje na sua nova vida cristã, querido, é conhecimento de Deus. Você está caminhando no conhecimento de Deus. Por que, pastora, que eu estou vivendo do jeito que eu vivo? Você vive o que você conhece. Você só vive o que você conhece. Você jamais vai viver o que você não conhece. E aí é que está todo o problema, irmãos. O problema é que nós adquirimos o conhecimento da árvore do bem e do mal. Nós comemos dela.
E o que nós conhecemos, irmãos, nós conhecemos o mal. Nós não conhecemos a Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal não nos leva a conhecer a Deus. Muito pelo contrário. E nós passamos anos na nossa vida longe e pensando coisas erradas de Deus. E hoje pensamos muitas coisas erradas de Deus. Todos os dias, você que está andando no Espírito, você que está orando em línguas, você que está ouvindo a palavra, você que está adorando, você que está confessando a palavra, você que está vivendo no Espírito, todos os dias você acorda e durante aquele dia, o Espírito te leva a conhecer algo de Deus, sim ou não? Quem diz que isso é verdade, levanta a mão. Ah, pastor, e é naquele momento, assim, olha, eu só vou ter esse relacionamento com Deus, essa comunhão, quando eu estiver lá no meu quarto, assim, e tal. Se eu tiver de bermuda, eu troco, ponho uma calça, né? Porque eu não posso falar com Deus de bermuda, e tal. E eu tenho que... Pastor, e quando eu estou lá no banheiro, de jeito nenhum, o banheiro não é um lugar de falar com Deus. Pergunta ao seu irmão, você pensa isso de Deus? Então aí está todo o trabalho do Espírito Santo em você. Está escrito que o Espírito, em 1 Coríntios está escrito, que o Espírito nos foi dado para que possamos conhecer. Abra sua Bíblia aqui comigo. Em 1 Coríntios ou 2 Coríntios, espera aí. 1 Coríntios. 1 Coríntios diz assim, capítulo 2, verso 2. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Quem aqui recebeu o Espírito Santo, diga amém. Para que você recebeu o Espírito Santo de Deus? Pastora, para mim ficar emocionada, arrepiar. E quando o Suzano tocar aquela música, eu sinto aquele arrepio, e eu me sinto assim, cheio do Espírito. Amado, você sentindo ou não sentindo cheio do Espírito, você está cheio do Espírito. Não é o quanto você sente que te faz cheio do Espírito, é o que Deus disse. Não importa o que você sente, importa o que Deus falou. E essa é a vida da fé, amém? Aqui está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12, vamos continuar lendo. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer. Verso 12, leia aí. Para que você recebeu o Espírito? Diga bem alto comigo, para conhecer. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Para que você recebeu o Espírito? Mais uma vez. Tudo já está feito, você só precisa conhecer. Irmãos, não tem nada pior na nossa vida do que ignorância. Você nunca usufrui daquilo que você não conhece. Por exemplo, esse final de semana, Deus está falando muito comigo sobre conhecimento. E eu levei uma lição de Deus esse final de semana de conhecimento. Nós fomos para Buenos Aires. Uma cidade que eu nunca vi, que eu nunca conhecia, eu não conhecia nada daquela cidade. Então, claro, quando você não conhece, você perde muito. E aí, irmãos, teve um dia que nós andamos 10 quilômetros. Por falta de conhecimento. Irmãos, eu andei quilômetros para saber onde era um ponto de um tal de um ônibus lá. Fui por fio, eu de raiva, eu vou achar esse ponto, nós vamos andar, eu vou dar câimbra que eu vou achar esse ônibus. Irmão, a gente ia, depois de andar aqui, no primeiro dia não conseguimos, no segundo também não. Quando foi já no terceiro dia? Foi terceiro? Que achamos o tal do ônibus? Foi terceiro dia? Acho que foi terceiro dia. Aí, irmãos, e aí nós fomos achar o ônibus. Irmãos, eu estava em cima do lugar. Irmãos, eu rodeei o lugar de comprar o tal do ticket do ônibus. Eu estava na frente dele. Mas eu não sabia. E porque eu não sabia, eu ralei demais. Irmão, eu cheguei no hotel, começou a dar cãibra.
finalmente achamos o tal do ônibus. Aqueles ônibus que não tem teto, sabe? Panorâmico, que você tem 2 andares, aí você sobe. Foi nele, Samuel. Você andou nele lá, não? Não sabia, né? Não sabia. E aí, a gente finalmente achamos esse ônibus. Irmãos, mas nós pegamos uma fila. Pegamos uma fila para comprar. Aí nós pensamos assim, não, a gente achando que sabia. E quando você acha que sabe, quem inventar, piora. Aí o Heber disse, não, vamos pegar ele aqui não. Vamos andar até mais embaixo, lá na, como é que chama? A Casa Rosada, lá da presidenta lá. Lá a gente vai pegar ele bem mais vazio, não vamos pegar essa filona aqui. Tipo assim, eu sei de tudo, né? Eu pensei, nossa, falou sabedoria aqui agora, então vamos. Andei tipo assim, mais 1 quilômetro a pé, irmãos. Cheguei lá. Quando nós chegamos lá, daqui a pouco veio o tal do ônibus. Como é que estava o ônibus? Porque ele saiu de onde a gente estava, deu a volta rapidinho assim. Quando chegou no ponto que nós pensávamos que lá ia ficar legal, o ônibus estava lotado. Foi a gente para outro lugar. Aí a mulher falou, não, vai em tal lugar, em tal lugar. Aí fomos. Irmãos, ó, quando eu cheguei lá, eu já estava quase que eu pegando esse ônibus, assim, sabe o ignorante? Eu estava quase desse jeito. Entramos no tal do ônibus, beleza. Depois de andar onde eu não queria andar, só que eu não sabia que ele ia andar onde eu não queria andar, mas eu não sabia, estava eu lá, porque eu não sabia. Depois de um tempão, aí o Heber virou para mim, nossa, eu dei bobeirinho, devia ter pegado um táxi e pegado ele aqui, porque agora que o passeio ficou bom, olha aí. Era tão fácil, Heber, do meu lado. Não, mas era tão fácil, a gente podia ter pegado um táxi do hotel até aqui. Pegado ele aqui, ó, nem fila tem, de boa, vazio, tranquilo. Aí eu, gente, não sabia, né? Então, na verdade, irmãos, você entrou na sua vida cristã e agora você tem que conhecer. Senão você vai andar, você vai ralar demais. Você vai ralar demais porque o que você pensa é o que você aprendeu com a sua vida adâmica. Você aprendeu a como que ganha dinheiro. Você aprendeu com Adão como ganha dinheiro. Mas como ganha dinheiro no reino de Deus, você sabe? Não sabe. E vou te falar mais uma coisa, irmãos. Muitas vezes sabemos a letra, mas não temos conhecimento e revelação. O que está escrito em Efésios é, eu oro para que vocês tenham revelação. Revelação, irmãos, é aquilo que só o Espírito pode te contar. Você pode ler, você pode saber e ouvir. Olha, você tem que saber revelado. Porque quando você sabe revelado, isso muda o seu comportamento. E quando o seu comportamento é mudado, você passa a andar na fé. E quando você passa a andar na fé, você vive em outro reino. O reino que você foi chamado para viver, o reino de Deus. Então, amados, hoje o evangelho é conhecer a Deus. Não adianta você ser rico. Você tem que saber que é rico. Não adianta alguém chegar para você com 70 anos de idade e dizer, oh, olha aqui, olha, tem uma conta na Suíça de $1 bilhão aqui no seu nome. Eu quero te contar agora que você tinha. O que você vai fazer com uma pessoa dessa? Mas se você tivesse sabido disso com um 20, né? Já estava legal demais, né? Então, na verdade, irmãos, será que nós vamos esperar chegar no céu? Nossa, Senhor, se eu soubesse disso. Ah, não, Jesus, mas se eu soubesse disso. Ah, mas eu passei minha vida inteira na terra pensando assim. Irmãos, olha o que está escrito aqui em Coríntios. Coríntios, deixa eu ver se é Coríntios mesmo. Derrubamos raciocínios, cadê aquele texto? 2 Coríntios 10, isso mesmo. Abre aí. Segunda Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim. Verso 4, quem achou, diga amém.
As armas da nossa milícia não são carnais. Ah, pastor, então não adianta pôr o alho, ungir a porta, derramar óleo no carro. Fala para o teu irmão, não é de carne, não é físico. Mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí tem uma galera que diz assim, nossa Deus, é isso aí, vamos fazer uma campanha, vamos derrubar as fortalezas, porque eu estou sentindo que o diabo olha uma fortaleza do inimigo contra mim. Fala para o teu irmão, não tem mais fortaleza do inimigo contra você. Ele já foi despojado, ele não tem mais fortaleza. Irmãos, o diabo foi despojado. Quem foi despojado não tem mais nenhuma fortaleza contra você, meu amado. Mas você não sabe disso. Enquanto você não souber disso, você vai ficar preso. Mas você vai ficar preso, não é na fortaleza que você está pensando. Você vai ficar preso nessa fortaleza aqui. Olha o que está escrito aqui. Derrubamos raciocínios. Diga comigo, derrubar fortaleza de raciocínio. O que é raciocínio, irmãos? São maneiras de pensar. São pensamentos. É aquilo que eu penso que se torna uma fortaleza que me prende. Olha o que está escrito aqui. E toda altivez, a palavra altivez no grego significa enganos. E porque eu estava enganada, irmãos? Eu estava enganada, eu andei mais quilômetros, porque eu estava enganada. Eu não sabia da verdade. E porque eu não sabia, eu sofri. Pastor, por que eu estou sofrendo? Deus não gosta de mim. O dia que você souber, e essa fortaleza, esse engano na sua mente cair por terra, querido, e você entender o quanto Deus te ama. Você é o único ser criado em imagem e semelhança dele. Será que ele te ama ou não? Ah, não tem certeza, pai. Enquanto você não tiver certeza, você não vai viver. Você só vive o que você tem certeza. Você só vive o que você crê. Você precisa acreditar. Por isso que Jesus disse, vocês serão livres quando vocês conhecerem a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na verdade, Jesus veio dizer o seguinte, vocês estão tudo livres agora. Olha, volta para mim. O lugar que vocês saíram, pode voltar agora. Sai desse lugar de pobreza aí, volta para cá. Sai desse lugar de miséria, de doença, volta para cá. Você não precisa mais viver preso. Você não precisa mais viver enfermo. Você não precisa mais viver longe de mim. Você não precisa mais viver debaixo de maldição. Pastora, mas se eu fizer uma campanha de 7 semanas e colocar a meia ungida, eu vou vender muito apartamento essa semana, porque eu pus a meia ungida. Fala para o teu irmão, você acredita nisso? Se você acredita, você vai viver nisso. Mas não é isso que está escrito aqui. Está escrito, derrubamos raciocínios. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Para aqui comigo. Está escrito que as armas espirituais, elas derrubam os raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. Ou seja, traduzindo para o nosso português, goianês. Essas armas espirituais, elas derrubam o engano, os pensamentos que não deixam você conhecer a Deus. Deus é vingador. Verdade? Deus vai me castigar. Deus, o dia que eu for assim, bonzinho, 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 ele vai me matar o boi cevado. O filho mais velho pensava assim, já sei, para me agradar meu pai, eu trabalho dia e noite. Aí eu vou agradar meu pai. Ele estava certo ou errado? Errado. Engano, fortaleza. E o pai disse, uai meu filho, eu não sabia que você pensava assim. Tudo que tem aqui é seu, por que você não comeu? Você não podia comer um boi não, meu filho. Você podia comer 10 bois se você quisesse.
Não era um boi que você tinha comigo, não, meu filho. Você tem a fazenda inteira. Só que ele não sabia. Por que ele não sabia? Porque ele andava pouco com o seu pai. E aí eu vou voltar, irmãos, lá atrás. O propósito de Deus é que você ande com ele. Porque você começa a conhecer quem você anda. Sim ou não? Quem você realmente conhece? Aquela pessoa que você anda ali todos os dias. Quem é a pessoa que mais te conhece? O seu esposo, a sua esposa. Aquela pessoa que está ali com você todos os dias. Só de olhar você já sabe, sim ou não? Fala para o teu irmão, Jesus quer que você conheça ele assim. Só dele olhar você já sabe. Ah, mas o pastor falou, mas o ciclano falou, pastora, mas falou que se eu não pegar o óleo ungido e não molhar minha casa inteira, eu não sou abençoado. Fala para o teu irmão, quem te contou isso? Quem te disse isso? Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Acredita nisso e você vai viver isso. Sai da escravidão do seu raciocínio, meu amado. Sai disso. Vamos terminar aqui. Apocalipse capítulo 21. Deus começa um relacionamento com o homem. E aí no capítulo 21, veja aqui o que aconteceu. O cumprimento da vontade, do plano, do propósito de Deus para o homem. Capítulo 20 diz assim, verso 11. Então ouvi um grande trono branco e o que nele estava sentado, e o que estava sentado sobre ele. Verso 11, tá? Todo mundo lendo aí? Da presença dele fugiram terra e céu. Repete comigo, fugiu essa terra, esse céu. E não se achou lugar para eles. Claro que aqui, a gente para explicar isso aqui, eu demoraria aqui dias, né? Mas eu vou resumir aqui para vocês. Terminou tudo, a história toda. Então, essa terra que nós moramos nela hoje, ela é sombra da terra que virá. Virá uma nova terra e um novo céu. Amém? Nessa terra aqui, irmãos, foi construída uma cidade chamada Jerusalém. Lá em Israel tem uma cidade chamada Jerusalém. Mas olha que coisa incrível, irmão, já estou terminando, viu? Preciso mostrar uma coisa para vocês. Olha Hebreus capítulo 11. Deus chamou um homem para viver pela fé, como chamou todos nós. E a partir desse homem chamado Abraão, começou o propósito da igreja. Aí olha o que diz aqui, capítulo 11, verso 9. Verso 8. Pela fé, Abraão sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança. Diga comigo, Abraão foi chamado para um lugar que seria sua herança. Agora continua. Obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Verso 9. Pela fé, peregrinou na terra da promessa. Aonde Abraão peregrinou, irmãos? Lá em Israel. Lá no Monte Sinai. Sião. Onde está lá Jerusalém da terra? Foi lá que Abraão foi. Abraão saiu do lugar da terra dele, lá dos pais dele. E saiu e foi para lá. Olha o que está escrito. Verso 10. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Presta atenção aqui, irmãos. Deus disse, Abraão, sai daí e vai para aquela terra lá. E lá naquela terra você fica esperando uma cidade. Fica lá, Abraão. Porque lá vai chegar uma cidade. Só que o fundador, o construtor, o arquiteto dessa cidade, não é o homem. É Deus. Então, a cidade que Abraão foi esperar, irmãos, é a cidade que Deus construiu. Qual o nome dela? Qual o nome dela? Então volta para Apocalipse. Aquela terra acabou. Essa Jerusalém aí, irmãos, ela é sombra, ela é alegoria. Por que você acha, irmãos,
Presta atenção aqui, antes da gente terminar de ler Apocalipse, nós já estamos terminando. Por que você acha que tem essa guerra lá em Israel? Porque o diabo quer tanto se apropriar daquele lugar. Você já parou para pensar? Por que que num lugar da terra, desse tamanhozinho, tem uma guerra há milênios? Não é normal, fala para o teu irmão, não é normal. As guerras na terra vêm e vão, lá não para. E está escrito que o anticristo, no lugar do templo, Deus mandou Salomão construir um templo, amém? Lá naquele lugar, no Monte Sião, constrói aqui um templo. Beleza, Salomão construiu o templo, várias guerras, o templo foi derrubado. Lá no lugar do templo, lá em Jerusalém, foi construída uma mesquita, e está lá. Só que aquela mesquita será derrubada pela palavra. Eu não vou aqui porque não tem tempo. Mas está escrito que o anticristo vai se assentar lá naquele lugar daquela mesquita, será construído um templo. E naquele templo o diabo, Lúcifer, o anticristo vai se assentar lá e vai se dizer Deus. Está escrito isso. E como Deus, ele vai se assentar ali. Por que o diabo vai fazer isso? Diga para o teu irmão, porque ele é louco. Ele quer por tudo o lugar de Deus. Satanás sempre quis o lugar de Deus. Ele busca o lugar de Deus no coração do homem. E ele busca se assentar no trono de Deus. Mas por que o diabo quer aquele lugar ali? Porque aquele lugar lá é o lugar de Deus. Aí está escrito aqui no capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra. Deus construiu uma nova terra e um novo céu. Pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Mas Deus pela terceira vez reconstruiu a terra. Para quê? Diga para o teu irmão, a terra de novo. Para quê? Por que Deus fez a terra de novo? Mas que paixão pela terra, hein, irmãos? Quem concorda que é uma paixão de Deus pela terra? Por quê? Para que o propósito se cumpra. O propósito que foi estabelecido desde o princípio. Deus criou céu e terra no princípio. E lá no final em Apocalipse, o propósito se cumpre. Qual é o propósito? Veja verso 3. Verso 2. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Veja bem, o Espírito Santo mostrou para João, a Nova Jerusalém, ela descia, ela não subia. Fala para o teu irmão, você está esperando subir? Não é assim, ele vai descer. Você não vai para lá. Fala para o teu irmão, ele vai vir para cá. Ela descia, Deus construiu uma cidade, irmãos, e ela está descendo para a terra, e Abraão está lá esperando a cidade, que o construtor e fundador é Deus. Abraão está lá, e os filhos de Abraão, todos estão lá esperando, a cidade vai descer e nós vamos morar nela, e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai se assentar no trono, lá naquele lugar, nessa terra que Ele tanto ama. E Ele vai habitar com o homem. Olha o que está escrito aqui. Não, pastor, você está falando heresia. Não estou não, irmão. Está escrito aqui, olha aqui. Verso 3. Ele viu a cidade descendo. E no 3. Eu ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Não é eu que vou. É Ele que vem. A cidade vai descer. No meio dessa cidade tem a árvore da vida. Pastora, não, você está enganada. Não é assim, é assim, irmãos. Eu vou te provar que é assim, olha aqui. Vou te provar que aqui está falando de um lugar. E o lugar que está falando, o capítulo 21, é da terra, não é do céu. Olha aqui, verso 23. Olha o que está escrito aí. A cidade não necessita nem de sol nem de lua. Onde tem sol e lua? Diga para o teu irmão, na terra. Então aqui está falando de terra. Vou te provar mais uma vez.
Aqui diz, o cordeiro é sua lâmpada. Aonde que se usa lâmpada? Na terra. Verso 24. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra. E os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Na terra, a cidade vai descer. Ele, a cidade, com trono, com árvore da vida, com tudo, desce, se implanta lá naquele lugar que está à sombra da Nova Jerusalém. Aquela Jerusalém lá é sombra dessa aqui. Lá naquele lugar ela desce, se estabelece ali. Deus assentado no seu trono, não precisa mais de sol nem de luz. Não tem mais choro. Outra coisa que está escrito, nesse lugar não vai ter mais choro, nem pranto, nem tristeza. É nesse lugar, é aqui. Outro lugar, verso 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que descia do céu. Mais uma vez você vê, ela descia no monte. Jerusalém foi construída no monte Sião. Olha o que está escrito aqui, verso 22. Então me mostrou o rio da água, capítulo 22, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. São nações curadas. Vai haver aqui nações, vai haver aqui um reino, mas não nações enfermas, nações curadas. E o tabernáculo de Deus estará com o homem. Fala para o teu irmão, finish. Fala para o teu irmão, the end. Aí vai descer na telinha, the end. E foram felizes para sempre. Irmãos, Deus é lindo demais, né não? Irmãos, Deus é lindo demais. Deus é lindo demais, irmãos. Como Ele te ama. Olha o plano dele para nós. Olha o plano dele para nós. Por isso que o diabo tenta dominar a terra. E Deus diz, vocês é que vão reinar sobre a terra. A igreja vai estar lá na Nova Jerusalém. E essa igreja vai reinar sobre a terra. E todo propósito se cumprirá. Você se relacionando com Deus, Ele com você. Você vê Ele, Ele te vê. Você reina sobre a terra. Amém?